O tema dessa live é: aprenda a lidar com comportamentos desafiadores do seu filho. Então, que comportamentos são esses, né? São aqueles que mais tiram as mães do sério e mais geram dúvida de como agir. Então, hoje nessa live eu vou dar exemplos de quais são esses comportamentos desafiadores e vou ensinar estratégias para lidar com eles, para diminuir a frequência e a intensidade dessas atitudes dos adolescentes, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui a live. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que o adolescente, né, ele tem como parte do desenvolvimento típico, ou seja, do desenvolvimento normal dele, algumas características que em si já são desafiadoras. Então, o adolescente, ele costuma ser mais impulsivo, a parte do cérebro responsável pelo controle dos impulsos, o córtex pré-frontal, ele ainda não está totalmente desenvolvido na adolescência. Então, o adolescente, ele tende a ser impulsivo, a curiosidade do adolescente muitas vezes pode levar a fazer escolhas não tão assertivas, não tão positivas, né? O adolescente, ele tende a uma certa teimosia, porque ele está buscando encontrar o espaço dele, estabelecer a identidade dele. Então, essas características, elas são esperadas na adolescência. Isso não quer dizer que não sejam desafiadoras, né? Mas quando elas se tornam mais intensas, mais frequentes ou associadas a outros comportamentos, isso faz com que fique ainda mais desafiador. Eu preciso alertar vocês hoje para a existência de um transtorno, tá? Que se chama transtorno opositivo desafiador. Ou como a gente chama mais na sigla, é o TOD, né? E esse transtorno opositivo desafiador, ele é caracterizado por esses comportamentos desafiadores em uma intensidade que é prejudicial não só para a vida do adolescente ou da criança, mas para aqueles que estão à volta, né, para a família. Nem todo adolescente que tem comportamentos desafiadores tem o transtorno opositivo desafiador, ok? São coisas separadas. Porém, é importante saber da existência desse transtorno para que você fique atenta. Primeiro, quais são os prejuízos que essas atitudes desafiadoras do seu filho está trazendo para a vida dele ou para a vida das outras pessoas, né? Tá ali num nível parecido com os outros adolescentes da faixa etária ou passou desse ponto, né? Tá indo lá para agressividade, para comportamentos realmente prejudiciais. Então é importante observar isso para que você possa buscar informações para intervir nessas situações e buscar ajuda profissional se for o caso, ok? Então hoje eu queria falar, assim, citar esse transtorno para que vocês tenham essa informação, mas eu vou falar sobre comportamentos desafiadores de uma forma geral. Alguns aqui que eu vou citar fazem parte como sintomas do TOD, né, transtorno positivo desafiador, mas hoje eu vou trabalhar de uma forma geral e não nesses transtornos, nesse transtorno específico, ok? E é muito importante, gente, que a gente consiga observar e intervir, né, para prevenir esses comportamentos nos nossos filhos, porque o adolescente que ele começa a ter comportamentos desafiadores com mais frequência e não há nenhuma ajuda, nenhum suporte, nenhuma intervenção, ele tem sim mais riscos de desenvolver algum transtorno mental mais sério no futuro. Então é muito importante que estejamos atentas a isso, ok? Vamos lá. Quais são alguns dos mais comuns comportamentos desafiadores nos adolescentes? Teimosia muito persistente, resistência a aceitar regras, então aquela real resistência, né? O adolescente que busca por autonomia como uma questão normal, ele de certa forma tem alguma dificuldade com as regras e isso é normal, é esperado pela fase do desenvolvimento. Mas nesse caso é uma resistência mais aguda a seguir as regras,
O adolescente com comportamentos desafiadores, normalmente, ele tem dificuldade de se responsabilizar pelas próprias más ações. Então, muitas vezes, ele culpa outras pessoas pelos próprios erros. Além disso, muitas vezes, eles podem acabar sendo hostis com as figuras de autoridade. Então, com a mãe, com o pai ou com o professor. Esses são alguns exemplos, né, de atitudes desafiadoras dos adolescentes que não só trazem prejuízo para eles, mas para todos que estão ao redor, né? E causam sofrimento na mãe, com certeza. E aí, eu preciso dizer para vocês, hoje, preciso fazer um alerta, que tem algumas atitudes nossas, né, enquanto mães e dos pais, enfim, pais de uma forma geral, que podem acabar agravando, aumentando a frequência desses comportamentos desafiadores dos adolescentes. Então, que atitudes são essas? Por exemplo, não usar estratégias disciplinares, né? É algo que pode aumentar a chance do seu filho se comportar de forma desafiadora. Quando eu falo de estratégia disciplinar, gente, é muito importante dizer que são estratégias não agressivas, tá? À luz da psicologia, à luz da teoria de desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, eu sou contra as estratégias agressivas de disciplina. Então, assim, quando eu falo estratégias disciplinares, punição, tô dizendo, por exemplo, retirar o celular em algum momento, se for necessário, mas sempre estratégias não agressivas, ok? Então, não não colocar em prática estratégias disciplinares é algo que pode aumentar a chance do seu filho ter comportamentos dessa forma, né, desafiadores. Não se envolver, baixo envolvimento com seu filho, então não fazer coisa junto, não conversar, é algo que também pode aumentar a chance desses comportamentos aparecerem. Uma disciplina muito severa faz com que os adolescentes se comportem de forma inadequada, né? De forma desafiadora, porque eles se sentem desrespeitados, eles ficam focados simplesmente na raiva que eles estão sentindo. Então, esses comportamentos nossos, enquanto mães, enquanto pais, né, podem aumentar a frequência dessas atitudes nos nossos filhos, ok? É comum, e eu já vi algumas vezes no consultório, né? Já escutei algumas vezes no consultório mães de adolescentes com esse perfil, com esse tipo de comportamento, dizerem frases como: eu não sei mais o que fazer, ninguém mais pode com ele ou ninguém mais pode com ela, agora quem está precisando de um tratamento sou eu. Então, muitas vezes, esses comportamentos adolescentes são tão difíceis de lidar que a mãe entra em sofrimento, né, psicológico. Então, é comum escutar essas frases das mães. E junto com essas frases, vem o sentimento de culpa e muitas vezes aquele questionamento: onde é que foi que eu errei? Onde está meu erro na educação? E aí eu preciso falar para vocês que não existe um só fator para aquele comportamento do seu filho. Então não é a sua culpa enquanto mãe. Existem múltiplos fatores ali em jogo, mas é importante, apesar de não ser a nossa culpa, a gente assumir responsabilidade, até para ajudar os nossos filhos a superarem, né, a melhorarem, a se comportarem de forma mais adequada, o que vai ser mais saudável para eles de uma forma geral. Mas evite ficar se culpando. Existem múltiplos fatores para influenciar, que causam esses comportamentos do adolescente. E além disso, diversas vezes as mães encaram que a forma do adolescente se comportar é uma forma de atingi-las diretamente, é uma forma de agredi-las diretamente. E não é bem assim. Na maioria das vezes, aquela atitude está demonstrando, na verdade, que existe uma emoção muito intensa ali no seu adolescente e que ele não está sabendo lidar com essa emoção de uma forma saudável. Então, como ele não sabe lidar com essa emoção, ele não está conseguindo administrar essa emoção, ele acaba tendo esses comportamentos desafiadores. E aí muitas vezes você fala assim: ah, mas foi óbvio, ele fez aquilo para me estressar, ele fez aquilo para me irritar.
Isso pode dar até essa sensação, porque às vezes, diante de alguma regra que você colocou, o seu adolescente ele ficou com raiva, e a partir dessa raiva, ele não soube o que fazer, ele não soube lidar com ela de uma forma mais saudável e acabou tendo um comportamento que não é positivo, um comportamento desafiador. Então, na grande maioria das vezes, isso tem a ver com o que o adolescente está sentindo e não como uma agressão direta, uma forma direta de te afetar, ok? E aí, por falar em emoções, no que o seu adolescente está sentindo, eu preciso mostrar para vocês a relação que existe entre a ansiedade e os comportamentos desafiadores. Vamos lá, o que é a ansiedade? A ansiedade é como um alarme, que fala pra gente que existe algum perigo. Então a gente reconhece algum perigo, ou imagina algum perigo, e aí a nossa ansiedade cresce, ok? E isso gera um mecanismo dentro da gente, que é o mecanismo de luta e fuga. Ou seja, existe um perigo, meu corpo se prepara para lutar ou para fugir. Isso foi muito importante, adaptativo lá nos nossos antepassados, né? Lá nos primórdios, porque realmente existiam muitos perigos, como os animais à solta, enfim, eles precisavam lutar ou fugir. Só que o que acontece hoje? Muitas vezes esse alarme da ansiedade é um alarme falso. Então eu vou fazer uma prova e aí a ansiedade aparece, aquele alarme, como se houvesse um perigo muito grande, muito importante naquela prova. Ou seu filho adolescente vai ter um encontro e aí ele fica muito ansioso, como se houvesse um perigo. O perigo normalmente nesses casos, né, de ser rejeitado, de não conseguir passar, enfim. Mas o fato dele se sentir ansioso gera nele esse comportamento, né, esse mecanismo de luta ou fuga. E aí, gente, quando esse mecanismo ele tá ali aceso dentro da gente, é muito difícil raciocinar. A gente não racionaliza as situações, a gente age no impulso da emoção. E aí, muitas vezes, é que vem os comportamentos desafiadores. Seu filho fica ansioso, ele não sabe o que fazer com aquela ansiedade, ele não sabe uma estratégia para administrar aquela ansiedade, ele não está conseguindo raciocinar naquele momento, né, por causa do mecanismo de luta ou fuga, e ele age de uma maneira impulsiva e desafiadora. Então, com isso, né, falando dessa relação, a gente entende a importância de não só estar de olho nesses comportamentos desafiadores. Eu vou falar essa expressão comportamento desafiador muitas vezes nessa live, mas não tem muito outra expressão para substituir. Mas enfim, além de estar de olho nesses comportamentos desafiadores, nós precisamos também ajudar os adolescentes a lidarem com a ansiedade. Porque a partir do momento que eles tiverem estratégias já aprendidas como hábitos para lidar com aquela emoção, diante de uma situação que cause uma ansiedade intensa, eles não vão precisar raciocinar muito, que eles não vão conseguir naquele momento, mas eles já vão saber como lidar de uma forma mais saudável, já que isso já é um hábito para ele. Então precisamos ajudar os nossos adolescentes a lidarem com a ansiedade, ok? E treinar essas formas de lidar. Eu vi que já tem pergunta aqui, as perguntas eu vou responder todas no final da live, ok? Então vamos lá. Além de ajudar os nossos filhos com isso, né, com essas estratégias de ansiedade, além de ajudá-los com os comportamentos desafiadores, nós precisamos observar. E não só observar aqueles comportamentos inadequados do adolescente, mas também observar os comportamentos positivos. O que seu filho faz de bom? O que ele faz que te faz se orgulhar? É importante estar atenta a isso, porque muitas vezes nós mães, né, nos culpamos. Meu filho fez tal coisa de errado, então eu errei em algum momento. Mas a gente se esquece de se orgulhar e mostrar para os nossos filhos que estamos satisfeitas quando eles agem de forma positiva. Quando eles agem de uma forma que a gente fala assim: nossa, tá dando certo, o que eu tô fazendo tá fluindo, tá sendo colocado em prática. Então nós precisamos também observar esses comportamentos positivos. Em relação aos comportamentos negativos, né, aos comportamentos desafiadores, nós precisamos entender, observar em quais contextos eles aparecem, em quais situações, o que vem antes, o
que vem depois de um comportamento desse tipo, né? O que vem precedendo esses comportamentos, o que está mantendo um comportamento desafiador, porque muitas vezes é uma mexidinha, é uma mudança naquele contexto, naquela situação, uma mudança no que normalmente antecede um comportamento desafiador, que vai fazer toda a diferença, que vai fazer inclusive que esse comportamento, né, inadequado, ele comece a aparecer menos, ele comece a ser menos frequente na vida do seu filho. Mas para fazer essas mudanças, nós precisamos observar qual é o contexto, o que vem antes, o que vem depois de um comportamento desafiador. Então, entender o que está ali envolvido, né? E aí, quando eu falei sobre a questão de o que eu posso observar no meu filho de positivo, né? O que meu filho ele apresenta que me dá orgulho, né, do que ele está fazendo. Eu tenho que dizer para vocês que reconhecer esses pontos é muito importante para que você possa reforçá-los. O que significa reforçar esse comportamento adequado, né? Quando seu filho se comportar de uma forma legal. Na live passada, inclusive sobre disciplina, eu falei sobre o reforço. O reforço é algo que vem logo depois de um comportamento e aumenta a frequência daquele comportamento acontecer mais vezes. Então, elogio é reforço, dar a sua atenção para o seu filho é um reforço, passar tempo junto fazendo algo de interesse do seu filho é reforço. E tudo isso aumenta a chance que seu filho tenha aquele comportamento adequado, aquele comportamento que causou o reforço. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que você queira que o seu filho passe a lavar a louça dele. Ele precisa levar a louça para a cozinha e ele precisa lavar a louça dele. E seu filho normalmente não faz isso, o que é uma quebra das regras da casa. Mas naquele dia o seu filho pegou, levou a louça e lavou a louça dele. Como é que você pode reforçar para aumentar a chance desse comportamento acontecer mais vezes? Você pode, por exemplo, fazer um elogio. Poxa, meu filho, que bom, obrigada por ter lavado a sua louça. Ah, Briana, mas eu não acho que eu tenho que agradecer por uma coisa que é responsabilidade dele. Ok, mas ele não está fazendo isso. É responsabilidade, mas normalmente ele está transgredindo essa regra. Então você precisa sim reforçar para aumentar a chance de que ele se comporte assim de novo. E quanto mais ele se comporta, né, de forma adaptativa, de forma correta, menos ele vai se comportar daquela forma desafiadora, ok? Então, reforçar os comportamentos positivos é uma maneira, sim, de reduzir os comportamentos desafiadores. Um outro ponto importante sobre o reforço, né? Além dessa questão de aumentar a chance de que seu filho se comporte de uma forma adequada, o reforço, né, quando você demonstra que também está interessada, que está atenta aos comportamentos positivos do seu filho, isso ajuda a contrabalancear as punições, entende? Isso faz com que o seu filho não fique com aquela ideia de que os meus pais só me punem, os meus pais não gostam do meu jeito, os meus pais não gostam de como eu sou. Não é assim. Quando você administra reforço, então você elogia quando seu filho se comporta bem, você dá atenção, você faz coisas junto com ele. E quando você pune, quando ele se comporta mal, quando ele se comporta de forma desafiadora, só para lembrar o que eu disse lá no início, punições não agressivas. Eu sempre vou propagar essas ideias de punições não agressivas, ok? Então, quando você faz essas duas coisas, o seu filho, ele não pensa que você não gosta do jeito que ele é, que você não aprova ele como um todo. O seu filho, na verdade, entende que tem comportamentos que você aprova e comportamentos que você não aprova e que ele precisa mudar pelo bem de todos, né? Mas é importante contrabalancear as punições com o reforço, ok? Vou dar uma olhadinha aqui nos pontos que eu separei para hoje, para conseguir falar tudo com vocês. Ok, então vamos lá.
As pesquisas na psicologia, elas demonstram, né, que as técnicas disciplinares, para elas funcionarem, é preciso que haja um envolvimento entre a mãe e o filho. Então, eles têm que estar envolvidos afetivamente para que as técnicas disciplinares funcionem. Então, é necessário que a mãe seja amorosa e acolhedora para que o filho escute as orientações. Uma mãe amorosa, acolhedora, não é uma mãe que aceita, que apoia tudo incondicionalmente. Então se eu for amorosa e apoiadora, eu nunca vou falar pro meu filho que ele tá errado em algo, ou nunca vou punir um comportamento desafiador. Não é isso. A mãe, ela pode ser afetuosa, ela pode ser amorosa e ainda assim firme. E é importante para o desenvolvimento dos adolescentes que nós sejamos essas mães. Amorosas, afetuosas, apoiadoras, porém firmes. Então a gente acolhe, a gente pensa junto, a gente ajuda a resolver os problemas, mas a gente também estabelece regras. A gente estabelece as consequências quando essas regras não são cumpridas, né? De novo, consequências na medida, né, do comportamento. Essa consequência pode ser, por exemplo, ficar sem celular durante um dia ou alguns dias. Mas para que essas técnicas disciplinares elas realmente sejam efetivas, é importante que haja um envolvimento entre mães e filhos. É importante que haja uma relação de afeto muito bem construída, ok? E aí vamos lá. A punição, quando ela for necessária, ela precisa acontecer logo depois do comportamento inadequado. Porém, se você, mãe, está ali no calor da emoção, se você acha que não vai conseguir medir essa questão da punição naquele momento, usar estratégias não agressivas, primeiro você se acalma, primeiro você regula as suas emoções e aí você combina a punição, né, com seu filho, o castigo, digamos assim. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que seria uma punição. Vamos supor que você combinou com seu filho ou com sua filha, enfim, adolescente de uma forma geral, que todo dia, quando ele chegar do colégio, ele vai, almoçar, tomar banho, talvez descansar um pouquinho, mas todos os dias depois do colégio, ele precisa fazer as tarefas da escola antes de mexer no celular ou no notebook. Então, é o combinado de vocês, tarefas da escola antes ali das tecnologias. E aí você chegou em casa do trabalho e seu filho ou sua filha estava no celular e ainda não tinha feito as tarefas da escola. Quando você perguntou, quando você viu lá as tarefas, ele ainda não tinha feito. Então, havia uma regra, né? E aquela regra foi transgredida. E aí você precisa aplicar, nesse caso, uma punição. E qual poderia ser essa punição? No dia seguinte, você pode levar para o seu trabalho o celular e o notebook. Então, assim, enquanto o seu filho não seguir aquela regra, né, de tarefas da escola antes de tecnologia, o celular e o notebook vão para seu trabalho com você. Então, é uma estratégia não agressiva, você não precisa falar sobre isso gritando, não precisa causar um estresse, um incômodo entre você e seu filho para mostrar que aquele comportamento que ele teve foi uma quebra de regra e existe uma consequência, né? Então, essa é uma possível consequência. O que mais pode ajudar a lidar com comportamentos desafiadores do adolescente, né? Para diminuir essas atitudes, esses comportamentos, é importante que o adolescente ele desenvolva empatia. Então ele perceba as emoções dos outros, né? E principalmente o que o comportamento dele causa no outro. Então nós, enquanto mães, precisamos ser esse modelo de empatia, né? Precisamos nos perguntar, ensinar os nossos filhos a se perguntarem: quando eu ajo dessa maneira, o que eu tô causando na outra pessoa? Então uma forma de você ajudar o seu filho a pensar dessa forma é realmente perguntar para ele: o que você acha que tal pessoa sentiu quando você agiu assim?
Ou até mesmo perguntar para ele: o que você acha que eu senti? Como você acha que eu me sinto quando você faz ou quando você fala essas coisas? Então você está ajudando o seu filho a ser mais empático, a ter uma perspectiva de olhar mais para o outro. Porque o comportamento desafiador, normalmente, ele não impacta só a vida do adolescente, mas impacta quem está, quem está ao redor desse adolescente. Então é importante ajudar o seu filho a desenvolver essa perspectiva mais empática, ok? Uma outra dica muito importante para lidar com os comportamentos desafiadores é mostrar para o seu filho o que na disciplina, o que na regra da sua casa é negociável e o que não é negociável. Ou seja, que tipo de coisas ele pode negociar com você e que tipo de coisas são regras que não serão negociáveis. Então vamos supor que para você é possível negociar com seu filho o horário que ele vai voltar de uma festa. Então ele te pediu para ir numa festa, você disse que sim, você falou ali um horário para ele retornar, mas se ele quiser negociar, você aceita essa negociação. Isso é uma regra negociável. Mas vamos supor para você que ele estudar, né, não é negociável, ele tem que estudar e ponto. Quando a regra não for negociável, ela precisa ser muito específica, muito clara. Você precisa dizer para o seu filho exatamente o que você espera que ele faça, em qual tempo, qual é a consequência de não cumprir aquela regra. Então, no exemplo do estudo, digamos que você acha que seu filho precisa estudar todos os dias, pelo menos por 1h30 na parte da tarde, né? Que ele estuda de manhã, ele precisa estudar 1h30 à tarde. Então, você vai dizer isso de uma forma muito clara para o seu filho, que ele precisa todos os dias estudar 1h30 depois da escola, né? Na parte da tarde. E se ele não fizer isso, se ele não estudar, né, todos os dias ali de segunda a sexta, vamos supor, se ele não fizer isso, no restante daquele dia, ele fica sem usar o celular, por exemplo. Então, você estabeleceu o que você espera dele, o que ele precisa fazer e o que acontece se ele não fizer aquilo. Isso é deixar bem clara qual é a regra, qual é a demanda ali inegociável. Mas, gente, tenham regras que sejam negociáveis. Permitam que seus filhos escolham entre algumas opções. O adolescente, ele está num momento muito importante e muito sensível para o desenvolvimento da autonomia e da independência. Ele está sedento por autonomia. Então ele precisa se sentir colocando aquilo em prática, evoluindo na independência dele. Logo ali na frente, ele vai ser um adulto e essa autonomia, essa independência vai ser super importante para ele. Então permita que algumas coisas o seu filho negocie, que ele faça escolhas, porque assim ele vai estar colocando aí essa autonomia dele, essa busca, essa sede por autonomia, e vai ser até mais fácil essa relação de vocês, ok? Vou dar uma olhadinha aqui nos meus pontos. Outra dica que eu queria dar, né, para ajudar a lidar com esses comportamentos desafiadores do adolescente é: ensine seu filho, ajude seu filho a resolver problemas. Vamos lá. Muitas vezes um problema gera uma emoção no adolescente e quando ele não sabe o que fazer com essa emoção, ele age de uma forma desafiadora. Se a gente ajudar mais os adolescentes a lidar com os problemas, a entender como eles podem resolver os problemas deles, isso vai ajudá-los a não precisar se comportar de forma tão desafiadora. Então, digamos que o problema foi exatamente com você. Você deu uma ordem para o seu filho, ele ficou com raiva daquela ordem e por isso ele se comportou de uma forma desafiadora. Você poderia, né, depois de estabelecer ali qual é a punição, se ele vai ficar sem celular, talvez, não sei, você vai e ajuda o seu filho a desenvolver outras técnicas de resolução de problema. Então você fala para ele: eu entendo que você ficou chateado, que você não gostou dessa ordem, né? Você não gostou de ser limitado dessa maneira, mas o que você poderia ter feito ao invés de ter batido porta, ao invés de ter gritado comigo, né? E você fala qual foi o comportamento desafiador. Então ensine seu filho a resolver problemas, né? Ajude-o a resolver problemas.
E dessa forma, você vai estar minimizando a chance dele se comportar de forma desafiadora. Um outro ponto para ajudar, né, com os comportamentos desafiadores dos adolescentes é incentivar seu filho a praticar esporte e principalmente esporte coletivo. Quando ele pratica um esporte coletivo, ele começa a entender mais que o que ele faz impacta em todos e o que os outros fazem também impacta nele. Então ele vai desenvolver mais aquela empatia que eu falei que é super importante no caso dos adolescentes com comportamento desafiador. E além disso, o esporte vai trazer um gasto de energia, uma química hormonal que vai ajudar o seu adolescente a lidar melhor com o estresse e com a ansiedade, que são duas emoções que muitas vezes causam os comportamentos desafiadores. Então eu incentivo muito que vocês possam colocar para os seus filhos a ideia de praticar um esporte, principalmente um esporte coletivo, tá bom? Agora uma dica direto para as mães, né, para vocês. Escolham as batalhas que vocês vão lutar, tá? Escolham aquilo que vocês vão focar primeiro. Se você quer, ao mesmo tempo, mudar vários comportamentos do seu filho, isso vai gerar nele aquele pensamento de minha mãe não me aceita como eu sou, minha mãe quer que eu mude por inteiro. Então isso pode gerar esse tipo de pensamento no adolescente, né? Então escolha as suas batalhas. Alguns comportamentos desafiadores do adolescente, apesar de incômodos, não prejudicam tanto. Outros prejudicam mais a ele mesmo e as outras pessoas que estão ao redor. Comece por esses que são mais prejudiciais. Foque primeiro nos comportamentos que trazem mais prejuízos, né? Administrando reforço, administrando aquelas punições não agressivas. E depois que esses comportamentos eles estiverem mais resolvidos, você passa para outros. Então escolha a sua batalha. É muito cansativo, é muito frustrante ter que estar a todo momento de olho, intervindo em comportamento desafiador do adolescente, né? No início, quando vocês também começarem a observar os comportamentos positivos, né, para reforçar, para administrar reforço, vai ser talvez até um pouco mais cansativo, mas vai ser menos frustrante, porque você vai ter a chance de perceber que seu filho não age mal o tempo todo. O seu filho não tem condutas desafiadoras em todos os momentos, que ele também tem atitudes corretas, que ele também tem atitudes muito legais. Então, por mais que seja mais cansativo, mais coisa para observar, né, vai ser menos frustrante. E aos poucos, observando os comportamentos positivos, administrando reforço, os comportamentos desafiadores vão diminuindo. E aí vai ser menos cansativo ainda e menos frustrante, ok? Então, gente, deixa eu ver aqui se eu falei tudo que eu gostaria de falar para vocês. Acredito que sim. Algumas dicas gerais que eu queria deixar aqui antes de finalizar e responder as perguntas são: dialogue com seu filho sempre. Quanto mais você dialogar, melhor vai estar a relação de vocês, mais ele vai escutar as suas orientações, menos comportamentos desafiadores vão aparecer, ok? Tenha uma rotina um pouco mais organizada. Muitas vezes os comportamentos desafiadores eles surgem porque o adolescente ele não está se encontrando naquela rotina, ele não está com muita clareza das regras. Então tenha uma rotina um pouco mais organizada, expresse para o seu adolescente o que você espera dele, quais são as suas preocupações e escute também como ele está pensando, quais são as questões dele. Então uma rotina um pouco mais organizada, mais envolvimento, ajuda para o seu filho lidar com a ansiedade, outros estados emocionais que podem estar causando muito desconforto para ele, levando a essas atitudes desafiadoras, também é um ponto muito importante, ok? Dessa parte de lidar com os comportamentos desafiadores do adolescente. Então, gente, essas eram algumas dicas que eu tinha para dar hoje. É isso. E agora eu vou para as perguntas, ok? Vou olhar aqui as perguntas que vocês fizeram durante a live. Deixa eu ver aqui. Como ajudar o adolescente com ansiedade?
Nossa, essa pergunta abre um mundo, né? Como ajudar o adolescente com ansiedade. Nós precisamos ajudar o adolescente a lidar com os pensamentos que geram ou intensificam a ansiedade. Então, pensar de formas alternativas, aqueles pensamentos que estão mais ligados à ansiedade. E nós precisamos ensinar o nosso filho a equilibrar o corpo, o organismo dele, para que a ansiedade não seja tão prejudicial. Então, técnicas de relaxamento, treino de respiração, busca na parte emocional e na parte cognitiva, né? Que o seu adolescente ele veja outras opções, que o seu adolescente pense as coisas por uma outra perspectiva e não só daquela perspectiva, né, que gera tanta ansiedade nele. Então vamos supor, seu adolescente pensou, vai acontecer alguma coisa ali, uma prova, e ele pensou que ele vai se dar muito mal, que ele não vai conseguir, com certeza ele é um incompetente. E aí você começa a ajudá-lo a pensar de outras formas. Tudo bem, meu filho, eu entendo que você esteja pensando assim nesse momento, mas quais são outras maneiras de ver isso? Será que não dá para pensar essa situação de uma outra forma? Eu entendo que você está inseguro, mas será que a gente não pode refletir sobre essa situação de outras maneiras? Então, para ajudar seu adolescente com ansiedade, ajude-o a pensar as coisas de uma forma diferente, ajude-o a praticar relaxamento, treinos de respiração, que isso vai ser muito importante. Mas essa pergunta, esse tema abre um mundo, né? Até por isso o Instagram é Mães de Ansiosos. Eu vou fazer o seguinte, a nossa próxima live, na próxima quinta-feira, 9 horas, vai ser com esse tema. Como ajudar o adolescente com a ansiedade, ok? Então, aí quem gostou dessa pergunta vai ter essa live na semana que vem. Vamos ver aqui o que mais temos de perguntas. Além do horário, o que mais pode ser negociável? Tá, então eu disse que algumas regras podem ser negociáveis e outras não negociáveis, né? Além do horário, o que mais você pode negociar com o seu adolescente para ele sentir mais a autonomia, a independência dele, né? Você pode negociar tarefa de casa. Então vamos lá, você quer que seu filho, sua filha passe a ajudar em casa. Você pergunta para ele, né? O que você prefere? Você prefere ficar responsável pela louça ou por tirar pó dos móveis? Você prefere lavar a louça antes ou depois do almoço ou depois do jantar? Então, essa questão, né, da casa é algo que pode ser negociado com o seu adolescente, né? Regras em relação a saídas, né, eventos podem ser negociados, né? Quando você está insegura, preocupada em relação a deixar seu filho a ir para um evento, vocês podem negociar isso. Então ali ele está sentindo a independência, a autonomia dele ser colocada em prática, ok? Vamos ver o que mais temos de pergunta. E se o filho quase não estiver tendo comportamentos positivos? Gente, ninguém age de uma forma desafiadora, ninguém é mal, digamos assim, ninguém age mal, né? Mal não, ninguém age mal o tempo inteiro, entende? Ninguém age de uma forma inadequada o tempo todo. Certamente o seu filho tem comportamentos positivos. Certamente o seu filho tem comportamentos adequados. Porém, muitas vezes nós estamos tão sugadas, a nossa energia está tão sugada por aqueles comportamentos desafiadores que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver esses comportamentos positivos. Então, nosso alerta, muitas vezes, precisa estar aí, né? O que meu filho faz de bom? Se você observar direitinho, você vai encontrar comportamentos positivos. Por mais que pareça que são muito pontuais, que quase seu filho não tenha, certamente ele tem. Ninguém se comporta mal 100% do tempo. E aí, quando você identifica esses comportamentos positivos, quando você passa a reforçar esses comportamentos positivos, o seu filho passa a se comportar mais dessa maneira. E aí você tem ainda mais chances de reforçar, ok?
Então, assim, se você não tá vendo comportamento positivo nenhum do seu filho, observe mais. Observe um pouco mais de atenção. Eu sei que às vezes é tão desafiador que, né, que a gente fica com pouquíssima energia, que a gente tem emoções muito desagradáveis, mas vai ser muito importante para essa virada de chave que você esteja atenta a qualquer brecha de comportamento positivo do seu filho, para que você reforce e aumente a chance dele agir assim, ok, gente? Acho que eu respondi todas as perguntas, certo? Alguém mais quer enviar uma pergunta? Aqui umas mensagens legais durante a live, obrigada. Bom, gente, era basicamente isso que eu gostaria de trazer hoje sobre os comportamentos desafiadores, né? Como lidar. Essa live vai ficar salva, então para quem não conseguiu assisti-la inteira, eu vou salvar, vou colocar aqui no IGTV daqui a pouquinho, e aí quem quiser assistir desde o início vai poder. Aqui me perguntaram, alguma dica para mães ansiosas? Sim, temos dicas para mães ansiosas. Inclusive eu gravei um vídeo só de dicas para as mães, só o que a mãe ansiosa pode fazer. Esse vídeo provavelmente já está no meu canal do YouTube, ou se não estiver, vai para o canal do YouTube agora na terça-feira. O canal também é Mães Ansiosos, assim como o Instagram. Então, se você é uma mãe também ansiosa, lidando com um filho ansioso, vai lá no canal do YouTube que tem esse vídeo ajudando as mães a lidarem com a ansiedade, ok? E essa live ela vai ficar salva aqui no IGTV. Se vocês quiserem assistir novamente, ou quem não conseguiu assistir inteira, podem deixar perguntas nos comentários, se tiverem perguntas que eu vou respondendo vocês, tá? E na semana que vem, a live então vai ser ensinando a ajudar o seu filho a lidar com a ansiedade, baseado numa pergunta que a gente teve aqui na live. Eu vou na semana que vem ajudá-las a ajudar o filho de vocês a lidar com a ansiedade deles, ok? Eu espero que as dicas de hoje tenham ajudado, tenham contribuído, que vocês possam aplicá-las aí na casa de vocês, que vocês tenham bastante força e bastante equilíbrio, regulação emocional para lidar com esses comportamentos desafiadores, que eu sei que é complicado, eu sei que muitas vezes a gente não vê muita saída, mas sempre tem. É muito importante observar que seu filho é capaz de mudar e não fica com aquele pensamento de largar de mão ou qualquer coisa assim. Pensa, se você quiser largar de mão, né, do seu filho, os comportamentos dele, você que é a mãe dele, a pessoa que mais ama, o que ele vai esperar dos outros relacionamentos? O que ele vai esperar das outras pessoas? O que ele vai desenvolver de pensamento sobre ele mesmo? Sobre a pessoa que ele é? Então, desejo muita força para vocês para lidarem com esses comportamentos desafiadores. Um abraço bem acolhedor e até a nossa próxima live, tá bom? Beijinho!